Olá, seja bem-vindo em mais um programa Café de Negócios, um programa que tem como objetivo inspirar você em histórias empreendedoras, inspirar você a tomar decisões, inspirar você a ter a vida que você quer ter. E no programa de hoje eu tenho um convidado muito especial. Inclusive, deixo iniciar o programa fazendo uma pergunta para você. Você também tem aquele sonho de morar fora do país? Pois é, o convidado de hoje veio nos contar aqui como é que essa estada dele em outros países fez dele um grande empresário. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Eu que agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui para contar um pouquinho da história. É muito bom ter você aqui, inclusive eu aqui que fico nos bastidores, já sei um pouquinho da história, né, Guilherme? E eu tenho certeza que você que está assistindo vai se inspirar também. Guilherme, conta para o nosso público, quem é o Guilherme, qual a cidade que o Guilherme nasceu, conta um pouquinho para a gente, Bacana. até para o público conhecer um pouquinho você. Vai lá. Bacana, Érica. Eu me chamo Guilherme, eu tenho 26 anos. Só 26? 26 anos. Eu sou de Americana, São Paulo. Meu pai chama Genésio, minha mãe chama Sirlene. Eu tenho um irmão que chama Vitor, sou o irmão mais velho, então eu tenho um irmão mais novo, que chama Vitor, certo? Gosto muito de música, gosto muito de sair com os amigos. Acho que é uma vida, né, tranquila como um jovem de 26 anos, nada diferente. Guilherme nasceu em Americana, Nasci cresceu em Americana, lá. cresci em Americana. Que bairro, Guilherme? No Jardim Brasil. Tá. No Jardim Brasil, cresci no Jardim Brasil. Minha vida inteira passei lá em Americana. Até que mais pra frente vocês vão ver que algumas coisas aconteceram, algumas emoções. Isso, mas não conta ainda. Não, pode deixar. Guilherme, fala pra mim, você estudava em escola pública, como foi a sua vida, como foi a sua infância, Guilherme? Bacana. Meus pais, eles sempre investiram muito em educação, porque minha mãe é professora, psicopedagoga, e meu pai também é professor técnico. Então não tinha como fugir. Não tinha como fugir. Então, a educação em primeiro lugar, primeiro estudar para depois brincar. Então, eles sempre investiram muito em educação. Porém, eu sempre estudei em escola pública mesmo, sempre estudei escola do estado, gostava muito, né, de estudar. Porém, me destacava mais em uma certa matéria, eu me destacava, sempre me destaquei no inglês. Tá. As outras matérias eu ia bem, mas não tão bem quanto no inglês. Então, assim, foi quando eu comecei a criar uma vontade mesmo de focar no estudo do inglês mesmo. Ok. E aí, Guilherme, conta pra gente, como é que foi a sua adolescência? Nesse período que você gostava do inglês, você, além do inglês da escola, né, do ensino fundamental, você estudava fora, numa outra escola? Perfeito. Eu lembro que, assim, eu comecei a gostar de músicas em inglês, eu gostava de... Naquela época, né, faz um tempinho já, a internet era discada, você esperava o final de semana para poder acessar a internet, ver alguma coisa ali, e eu gostava muito. E aí, com 15 anos, eu falei, olha, eu gostaria de começar um curso de inglês. Meus pais, na época, não tinham condições, né, de investir num curso, até que num certo momento, eles conseguiram pagar uma professora para estar dando aula para mim. Eu fazia aula, na verdade, era particular, porém com mais duas pessoas também, então era em grupo, e eu comecei a fazer essa aula. E aí, no primeiro dia de aula, a professora virou e perguntou assim para mim, e você já pensou em ser professor? Eu falei assim, a última coisa que você na minha vida é professor. Já tem o pai professor? Já tenho o pai professor, minha mãe é professora, muito papel em casa, eu via a rotina deles, eu falei, a última coisa que eu vou ser é professor. Ela virou assim para mim e falou, olha, você espera que você vai virar professor também. Eu falei, não vou não. E aí, no caso, depois foi o que aconteceu. E aí, Guilherme, fez o quê? Fez colégio técnico? Como é que foi? Bacana. Então, foi o seguinte, com 15 anos eu comecei a fazer o curso de inglês, e na época eu estava no ensino médio. Com 17 anos, foi quando eu estava encerrando o ensino médio, essa professora ela falou assim, você lembra que eu falei para você que eu queria que você desse aula? Você não quer começar a tentar, ver se você gosta? No começo eu fiquei meio assim, falei, será mesmo que é isso? Eu sou novo, tenho 17 anos, eu não sei ainda o que eu quero fazer. Mas eu falei, por que não? Claro. E eu falei assim, mãe, pai, eu quero tentar, vamos tentar dar aula. E aí, no caso, ela tinha um grupo de alunos que estava indo fazer um intercâmbio para Vancouver, no Canadá. Foi quando eu embarquei. Então, eu me formei no ensino médio numa semana. Na semana seguinte, eu fui para o Canadá,
Fui para Vancouver. Simples assim. Simples assim, E nunca o pai, tinha saído de casa. Viu, e o pai e a mãe quase morreu. Quase morreram. 10 anos atrás, naquela época não era tão comum sair do país, ficar um tempo fora. Hoje está em alta, hoje é uma coisa mais viável, Isso. mais conversada. Porém, naquela época não era tão em alta. Então foi um choque, foi 17 anos, primeira vez que saí de casa. E aí enfrentar o intercâmbio, foi bem bacana. E aí, conta como é que foi isso? Até para quem está nos assistindo, né? As pessoas que estão nos assistindo, com certeza, muita gente tem esse sonho, né? Perfeito. E acha que é mil maravilhas, né? E aí, o que você foi fazer? Você foi só por intercâmbio, trabalhou lá? Como é que foi? No caso, eu fui estudar, Tá. no caso, e para estudar e para turismo mesmo, Tá. certo? Porém, eu falo para todas as pessoas que me perguntam que é uma experiência inigualável, não tem nada parecido com um intercâmbio. Porque a partir do momento que você está em outro país, porém também vivendo a realidade de uma família, porque no intercâmbio você fica numa casa de família, Sim. que está preparada, que está apta a te receber os alunos, porém você vive a rotina daquela família. Sim. É como se você fosse um parente distante, um estranho na casa de uma família estrangeira. Então os primeiros dias foram um choque com a comida, com os horários, com o tratamento. Com 17 anos, primeira experiência, porém foi um aprendizado muito grande. É um aprendizado muito grande mesmo. Guilherme, se você fosse dar algumas dicas para quem tem essa ideia, fala para aquela câmera ali, o que você falaria para as pessoas? Bacana. Guilherme? Se você quer fazer um intercâmbio, acho que o primordial é você procurar um lugar bacana para você. Em primeiro lugar, o destino. Olha, eu quero um lugar mais frio, um lugar mais quente, um clima mais agradável. Ou então quero um lugar que tenha menos brasileiros, porque nós tem brasileiros espalhados aí pelo mundo inteiro. Então, se você quer praticar a língua, é muito importante. Você tem que ter esse objetivo muito claro em relação ao seu intercâmbio. Qual é o seu objetivo? É trabalhar? É ganhar uma experiência de vida? É trocar cultura? Então, acho que o ponto principal é esse, você descobrir o destino e a partir daí você se preparar em relação à cultura, você saber um pouco sobre a cultura do lugar que você está indo, se preparar em relação à língua do local, do país, no caso, ou da região que você vai ficar. Eu acho que isso é muito importante aí para estar seguindo os próximos passos. Guilherme, teve algum momento que você pensou em desistir, de vir embora para casa? Olha, a primeira semana é uma semana que você, assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que é um período decisório, né? Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu conheço vários amigos que também fizeram, que passam pelo mesmo sentimento. Tá. Na primeira semana, você olha e fala assim, eu não estou na minha casa, eu estou comendo uma comida que eu não estou acostumado, não é da minha mãe, e o que eu vou fazer? Porém, eu falo que o segredo é você persistir mesmo, você continuar, porque vai valer muito a pena. E, Guilherme, e você já falava bem o idioma quando você foi para lá? Eu acho que isso é uma coisa que quando as pessoas me perguntam, eu sempre recomendo para a pessoa aqui no Brasil se preparar em relação a isso. Tem muitas pessoas que vão, iniciantes ou não têm conhecimento ainda do idioma. Porém, eu recomendo você ter essa noção, porque no caso do intercâmbio, você tem que conversar com a família, você tem que pegar um ônibus, você tem que... Então, no caso, quando eu fui, eu já estava no nível mais avançado aqui no inglês. Então, eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos fazendo o curso, e eu fui preparado para isso mesmo. Muito bom. E aí, Guilherme, me conta aí, depois ficou, se acostumou com a família, quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá, na verdade, alguns meses, eu fiquei 1 mês lá, no caso, e aí durante esse 1 mês era para eu ter ficado mais tempo, na verdade. Tá. E aí o que acontece? Só que eu tive que voltar para trabalho. Tá. Eu ia ficar mais tempo, porém apareceram turmas para eu começar a dar aula. Tá. E eu tive que voltar. Legal. E aí, como é que foi? A experiência foi muito difícil voltar, porque já tinha me acostumado, já tinha feito, já tinha emprego lá para ficar, já tinha toda uma questão. Porém, eu tinha aulas para lecionar aqui no Brasil. Aquela professora que fez aquela proposta, ela falou assim, olha, você vai, mas você volta. Então, eu voltei depois de 1 mês e, no caso, comecei a dar aulas para essa professora. Para ela? Você era como se fosse um funcionário dela? Exatamente. Foi quando eu estudei ainda mais o idioma. Então, foi esse o passo a passo mesmo para poder começar a dar aulas. Foi o início de dar aulas. E aí? Fiquei um tempo dando aula. Fiquei, acredito que uns 2 anos trabalhando para essa professora. Chegou num período que eu falei assim, eu acho que, será que é isso mesmo? Eu fui muito novo, eu não sabia se era isso mesmo que eu queria. Foi quando eu falei, vou tentar uma empresa. Saí,
mudei de ramo, tentei uma empresa, porém Foi trabalhar no corporativo. corporativo. E O não que você foi fazer, Guilherme? trabalhar na área de compras numa empresa, Nada a ver. uma transportadora, não tinha nada a ver com o que eu gostava, com o que eu já tinha me descoberto. Foi aí que os alunos me procuraram, falaram assim, olha, você não tem interesse em voltar a dar aulas? E eu falei, eu vou voltar a dar aula então, eu vou voltar a fazer o que eu amo. Aí, e para quem não queria ser professor, né? Para quem não queria ser professor, esse foi o trajeto. Então eu falei, não, eu vou começar a dar aulas em casa para poder receber esses alunos. Aí pediu a conta? Pedi a conta, fiz uma reforma em casa, meus pais me apoiaram, fizemos uma reforma gigantesca em casa, adaptamos, perdi meu quarto, Tá. que onde era o meu quarto virou uma sala de aula. Legal. E eu comecei a dar aula em casa. Tá. E aí, e ainda na condição de funcionário dessa sua ex-professora ou não? Não mais. Aí já você sozinho. Não, mas sozinho. Algumas pessoas já estavam me pedindo, porque sabiam que eu dava aula e se interessaram. Aí eu comecei do zero, literalmente do zero mesmo. Do zero. E como eu aqui nos bastidores, né, conheço um pouquinho a história de quem vem aqui, posso dar um spoiler aqui para o Com pessoal? certeza. Eu sei que depois disso o Guilherme resolve bater asas e voar para outro local, né, Guilherme? É ou não é? É isso mesmo. Então nós vamos contar agora a segunda parte da história e você não vai sair daí porque o Guilherme vai contar agora para qual país ele foi e a virada que aconteceu na vida dele. Não saia daí. Tchau, tchau. Estamos de volta no segundo bloco do programa Café de Negócios, um programa que tem por objetivo inspirar você com histórias empreendedoras. Eu estou aqui com o Guilherme, um profissional da área de idiomas, que eu até fiz aqui um spoilerzinho, né, Isso, Guilherme? isso Que o mesmo. Guilherme contou que morou no Canadá. Isso mesmo. E aí eu falei, o Guilherme mudou depois de país, né, Guilherme? Conta Isso pra mesmo. gente, o que é que aconteceu? O Guilherme estava lá dando aula, né? Isso. Tava tranquilo, tava dando aulas Sossegado. em casa. Só que aí Arrumou a casa toda. arrumei reforma. E aí depois de uma semana que a reforma tinha acabado, apareceu uma oportunidade de eu fazer um curso, que era um curso preparatório para teatro, dança, circo, para levar amor para as pessoas na rua. Que lindo Foi bem isso. bacana, foi um centro de treinamento, CTD que chama, que é de Sumaré. Então esse centro de treinamento, ele prepara, era 4 meses, 5 meses de prático, recluso, e um mês, na verdade, você faz uma viagem para colocar em prática tudo que você aprendeu. Que legal. Então eu decidi ir, depois de uma semana que a reforma em casa estava pronta, Ah. a reação lá em casa foi, imagina, né? Não acredito que você vai embora de novo, acabamos de terminar a reforma. Eu falei, não, eu preciso fazer isso. Só que aí o que eu faço com os meus alunos? Estou indo para 6 meses fora, e aí eu decidi deixar um aluno meu no meu lugar. Um aluno que se destacava, um aluno que ia muito bem, que tinha um perfil de aulas que eu gostava, o jeito que ele respondia às aulas, eu achava que ele poderia conseguir ficar no meu lugar. Legal. E esse aluno, eu treinei ele, nós conversamos, ele ficou no meu lugar, e eu fui embora para esse centro de treinamento. E aí no final, então fiquei um mês na Espanha. Legal. Teatro, circo, dança, foi um mês muito bacana, acabei aprendendo espanhol também, né? Isso eu ia te perguntar, você já falava espanhol ou Não falava nesse período de treinamento. Nós aprendemos algumas coisas em espanhol, algumas músicas, foi muito bacana. Então esse último mês nós ficamos, né, na Espanha para fazer esse prático, na rua, com crianças, em hospitais, é muito bacana. Que bacana. Muito bacana mesmo. Só que aí depois que acabou a viagem, eu virei e falei assim, tá, e os meus alunos? Caiu na realidade de novo, né? Eu falei E assim, aí? e agora? Como que vai funcionar? Vou voltar, vai ter gente, não vai ter? E aí, na verdade, eu tive uma grande surpresa, que foi quando eu voltei e tinham tantos alunos novos querendo fazer o curso,
que eu tive que procurar um outro lugar realmente para abrir uma escola. Aí saía da aula particular para entrar realmente, empreender, abrir uma escola de idiomas. Aí se tornar realmente um empreendedor. Que aí foi realmente a situação, foi meio que na marra. Não foi uma coisa que eu escolhi assim, eu vou abrir uma empresa no tempo certo. Não cabia mais, né? E Guilherme, eu acho interessante a gente tocar num assunto aqui que é bastante delicado, que é essa questão do vender o serviço, Perfeito. né? Quando você tem um serviço de qualidade e você começa a construir o seu nome, Perfeito. você não precisa mais. É óbvio que a propaganda ela é fundamental. Com certeza. Mas eu acho que a situação acaba sendo o inverso, né? Porque um fala para o outro. Com certeza. Eu acho que é o fundamento principal da escola, os meus alunos, na verdade, eles veem essa questão da qualidade, do ensino. E no caso, mesmo que se você ficar um ano fora, quando você voltar, eu acho que isso é muito importante. Você criar esse vínculo, você servir realmente algo de qualidade, um serviço de qualidade. Acho que isso faz toda a diferença hoje. E Guilherme, qual é o diferente? Primeiro, como que é o nome da sua escola? O nome da minha escola é Speak Louder. Speak Louder. O que significa Speak Louder? Fale mais alto. Ah, que lindo isso. Isso, fale mais alto. Nosso objetivo com esse nome é o quê? Que nossos alunos se destaquem em todas as áreas mesmo, que eles falem mais alto em todas as áreas, seja um profissional, um pessoal, uma viagem, que eles possam se destacar. Antes eu até de perguntar método, eu queria fazer uma pergunta para você. Sim. Tenho certeza que quem está me assistindo faz parte de um grupo de pessoas, Sim. com certeza tem gente aí, que é aquela pessoa que já fez milhares de vezes a matrícula na tal escola de inglês ou se matriculou com um professor particular. Sim. E chega no meio do caminho, essa pessoa vai se frustrando ou até se desmotivando, né? Sim. A frustração, ela está muito ligada com muito desafio e pouca competência, eu me frustro, não consigo acompanhar o método. Perfeito. Agora, quando eu tenho muita competência e pouco desafio, eu me desmotivo. Com certeza. Não consigo acompanhar. Com certeza. Como você, enquanto professor, Perfeito. atua com isso, né? Como é que você pode ajudar a gente Perfeito. que quer sair dessa condição que não é básico, mas também não é intermediário Perfeito. e fica nessa... Perfeito. Eu acho que o primeiro passo é você encontrar um professor, uma escola que vem de acordo com a sua necessidade e que aborda aquelas habilidades que você realmente tem interesse em aprender. Eu falo que o quê? Para uma língua, o principal é a comunicação. Tem que falar. Tem que falar, você tem que se comunicar, você tem que entender e ser entendido. Ok. Então você tem que achar um método na qual você encontre e vence de acordo. Certo. Você praticar a conversação, praticar a fala. Ok. Eu acho que isso é o mais importante. E com assuntos realmente objetivos, com assuntos práticos, com assuntos do nosso dia a dia. Porque senão fica aquele negócio chato, enfadonho, que a gente não quer ir mais, né? Exatamente. E fala pra mim uma coisa, ensina o pessoal a estudar, Guilherme. Você acha que é suficiente eu ir pra aula, faço lá o inglês sábado à tarde, das 2 às 4. Sim. Depois nunca mais eu olho no livro. Aí, um pouquinho antes de começar a aula do Guilherme, eu lembro que eu tenho lição de casa, homework. Aí eu vou fazer rapidinho pro Guilherme não ficar bravo comigo. Eu tô me enganando, Guilherme? Acontece alguns casos assim, no início nós tentamos sentar e conversar com o aluno, por quê? Você precisa encontrar algo que você ame no inglês. Então, por exemplo, você ama moda, você ama cultura, você ama ler música. Existem infinitas fontes de você pode encontrar algo que você ame. E você, naquela prática, você vai estar aprendendo de uma forma natural. Assim como nós aprendemos o português. Entendi. Então, se você está realmente no método que está, no caso, entediante, se você está no método quadrado, como você disse, né, no caso, você não vai se apaixonar pelo idioma. Você já não tem esse sentimento, você vai realmente ficar com o pé atrás. Porém, se você encontra um método que vem de acordo com a sua necessidade, que você acredita que seja bacana, e você encontra algo que realmente você ama em inglês, por exemplo, seja moda, seja vídeos no YouTube, hoje está muito fácil de encontrar fontes, está muito tranquilo, aplicativo, YouTube, tem muitas fontes, né, no caso. E hoje você fala também o espanhol fluentemente. Estamos trabalhando para isso. Eu não falo, estamos trabalhando, fiz o prático, né, na Espanha, agora abri o espanhol também na escola, temos uma professora peruana na escola. Então, estamos trabalhando para chegar lá, para falar tão bem quanto o inglês. Muito bom. Dá algumas dicas de empreendedorismo. Perfeito. Para essa galera que vai para fora
e quer aprender, e quer se tornar um professor de Não, inglês, perfeito. é legal também falar que não é suficiente só viajar para Disney, né? Exatamente. Que tem todo um método. Exatamente. Porque Tem você, todo um você é processo. professor, você Todo fez... um processo, todo um processo para chegar a dar aulas. No caso, tem 10 anos, por exemplo, que eu dou aulas de inglês. E você chegou a fazer Todo. um curso de licenciatura, uma graduação? Tradução, intérprete, né? O curso é muito importante também. Então, isso é importante dizer, porque existe por trás disso a aprendizagem da didática, né, Guilherme? Porque a gente Sim. sabe aprender a ensinar. Com certeza, né? com certeza. E no caso, eu aprendi a ensinar, passar também a formar professores. Que eu acho que é muito importante. Que eu acho que é muito importante para dar a visão da escola, a metodologia da escola, porque não é simplesmente saber falar inglês. E vocês têm um método próprio? Método próprio, material próprio, desenvolvido na escola. Acho que isso é também interessante falar, Sim. porque teve uma época que nós pensamos que nós íamos fechar a escola. Ah, e aí? E aí o que acontece? Por quê? Nós sempre levamos o ensino em primeiro lugar. Uhum. Então, teve uma época que nós não conseguíamos formar turmas, porque cada pessoa precisava vir num dia diferente. Ah, E aí isso nós, é bom falar. nós não misturamos níveis na escola. Eu acho que isso é muito importante, questão de metodologia, porque tem escolas que misturam os níveis. A pessoa está fazendo um avançado com um iniciante. Não funciona. Não funciona, então nós batemos o pé, nós não vamos mudar isso. Só que nós estávamos perdendo muito alunos. Tá. Foi aí que a escola quase fechou, foi um momento assim muito difícil, que eu sentei, decidi e falei o quê? Vamos mudar tudo. E aí hoje o aluno escolhe o horário que ele pode fazer a aula, o material é próprio, então nós saímos na fase mais complicada, na fase mais difícil, para a melhor fase da escola. Nós mudamos para um endereço 3, 4 vezes maior, então é um prédio novo, é bem bacana, então realmente está funcionando. E você aconselha a aprendizagem mais rápida em grupo ou individual? Varia de pessoa para pessoa. Tá. Eu acredito que o grupo é um desafio, porque a partir do momento que você pensa no idioma, você pensa em contato, você pensa em outras pessoas, você tem que se comunicar. Então, se você tem um pouco de vergonha, vai até te ajudar a falar com outras pessoas na hora de viajar, vai ficar mais fácil, você vai ter uma fluência melhor, no caso, se você tiver contato com outras pessoas. Muito bacana. E dá umas dicas, então, para quem está com a ideia de viajar, ir para fora, voltar, tem esse sonho de abrir. Legal, porque tem mercado para todo mundo, com né, certeza, Guilherme? Com certeza. Eu acredito que assim, que o diferencial é muito importante. Você tem que saber no que você é bom. E quando você faz uma viagem para fora, você vê um outro ambiente, outras oportunidades, traga ideias para cá. Uma coisa diferente, faça algo diferente, ofereça algo diferente e de qualidade. Eu acho que se tivesse uma palavra-chave para empreendedorismo, acho que é a criatividade. Você tem, através da criatividade, você tem resiliência, você tem diversas formas aí de fazer o seu negócio andar. Eu acredito que a palavra mais importante seria a criatividade. Foi o que eu usei na escola para ser o momento mais difícil. Eu sabia que eu oferecia um serviço de qualidade, que eram aulas de qualidade, porém, nós mudamos toda a abordagem com muita criatividade para atrair mais pessoas e tem funcionado muito bem. Isso é empreendedorismo, né? Com Porque certeza. às vezes é exatamente nessa condição que a pessoa abandona a carreira, abandona negócio. Às vezes você só precisa descansar. Não é desistir, né? Você precisa parar. Você tem que enxergar de outro ângulo. Sim. Eu acho que enxergar de outro ângulo faz toda a diferença. Guilherme, tem idade certa para aprender inglês? Não tem. Eu posso? Não tem idade. Nós temos, por exemplo, um curso para pessoas com mais de 35 anos, por exemplo, 40, 45 ou 50, nós temos alunos de 60, 65 anos. Por quê? Tem interesse em viajar, tem interesse, às vezes não é talvez a focar mais no Enem, fazer um vestibular, porém tem interesse maior em... Ele tem outros objetivos. Exatamente, está em outra fase da vida e é uma coisa que é até bom, tem estudo que fala que faz bem para a memória. Não tenha dúvida. Então, para qualquer faixa etária vai ser bem bacana. Muito bom. Guilherme, que bom falar com você. Eu que agradeço. Me muito esclareceu, bacana. assim, muitas dúvidas muito bacana falar sobre com vocês. o inglês. Muito bacana. Guilherme, aproveita esse minutinho final para você olhar para aquela câmera ali, agradecer todo mundo que você quer agradecer. E se você quiser até dar uma palhinha de fechar isso em inglês para nós aqui, que está todo mundo bacana, querendo aqui ouvir você. Bacana, Vamos lá. Bacana. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, porque nesses momentos difíceis, minha família sempre me ensinou a confiar muito em Deus e ter minha fé. Também tenho que agradecer eles, meus pais, meu irmão, que me ajuda muito, né, também na escola. Todos os funcionários que passaram e estão na escola, os alunos que confiam na gente. Meu agradecimento vai para essas pessoas.
Sem vocês não tem como, não existe isso. Eu estou aqui representando várias pessoas, vários sonhos, e eu sei que eu sou, assim, que a escola é responsável por muitos sonhos. Então eu tenho isso comigo. Juntos a gente vai chegar mais longe, tenho certeza. And for us to finish, I want to thank everybody here, like, for the invitation. I want to thank this channel. I hope you guys follow us on Instagram, on our social network. See you soon. Thank you. You're welcome. Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Viu? Um prazer imenso. Prazer nosso. Ter você aqui, um rapaz tão jovem, empreendedor e com a escola, né, em Americana. Isso mesmo, Americana. Bombando, né? Em breve em outras cidades. Com certeza. Eu aproveito também para agradecer o Salão de Cabeleireiros Cláudia Costa. A Cláudia, que é minha cabeleireira incrível, que faz maravilhas e milagres aqui comigo. E a Isa, minha grande maquiadora. Um beijo para vocês, meninas. E muito obrigado para você, também por você ter ficado comigo até aqui. E eu te vejo nos próximos programas. Tchau, tchau.